Olá a todos, meu nome é Andrei Simões e eu sou escritor. Eu gostaria de agradecer à organização da Conalfam por ter me convidado a participar desse congresso vanguardista que congrega escritores, leitores e editores do gênero de fantasia. Bem, eu tenho 3 livros publicados, 2 livros e um conto em uma antologia. O primeiro livro se chama Putrefação, de 2005, editado pela Novo Século. O segundo livro, publicado no final de 2013, chamado Zon, o Rei do Nada, pela editora Empírio. E tenho uma participação com um conto em uma antologia também da editora Empírio, chamada Desnamorados. Eu vou falar para vocês hoje de literatura de horror e terror e realismo fantástico. Um pouco da história, não sou historiador, mas vou falar um pouco da história do gênero para vocês poderem se situar do que nós estamos falando, e também vou falar do meu processo criativo. Mas não vou falar do meu processo criativo como se eu estivesse entregando uma receita de bolo, porque cada escritor precisa encontrar o seu caminho dentro da literatura. Existem escritores que gostam do caos, existem escritores mais ordenados. Eu vou falar um pouco do meu histórico em relação à literatura e em termos de mudança de método, porque eu já utilizei alguns, até encontrar o meu próprio método. E compartilhando essas experiências com vocês, vocês vão poder, de repente, adaptar o meu método ou comparar com outros para encontrar o método de vocês também. Ou se vocês forem leitores, pelo menos para entender o processo criativo de uma obra, né? De uma obra de terror, de horror e de realismo fantástico, pois meus livros eles englobam estes gêneros. Eu comecei a escrever aos 13 anos, mas aos 15 anos comecei a organizar as minhas poesias. Eu comecei com poesia, como a maioria dos escritores, e comecei a organizá-las em cadernos, ainda escritos na época, nada de computador, isso lá pelos idos de 94, 95. E então, a partir da segunda ou terceira coletânea, que eu já intitulava como livro, já tentava organizar as suas partes tematicamente, eu comecei a fazer uma organização mais temática. Os 5 primeiros livros foram poesia, um deles também de ensaios sobre diversos assuntos, até me sentir mais à vontade com a manipulação da língua, com o ritmo, com a métrica. E a partir do 6º livro, eu comecei com a prosa. O meu 6º livro, escrito em 1999, se chama Zon, o Rei do Nada. Na época não tinha esse título, esse subtítulo, porque é justamente o livro que eu passei aí 12, 13 anos reescrevendo até poder publicá-lo em 2013. A partir daí, eu comecei a escrever apenas na prosa. Participei de diversos projetos na internet, porque a minha primeira publicação em papel foi em 2005, mas desde 1997 que eu comecei a escrever para a internet, em blogs, projetos artísticos, portais. Em 2000 eu publiquei um livro pela internet, onde cada semana eu colocava um capítulo, foi bem interessante, foi meio vanguardista, não muitos escritores faziam isso na época, e tinha uma resposta muito interessante do público. Como era um livro de contos, não chegou a interferir, os comentários não chegaram a interferir no resultado da obra, né? Porque eu gosto realmente de escrever minhas obras sem a interferência externa, pelo menos o original, para depois começar a lapidá-lo, mas isso eu vou falar durante o processo criativo. Então, eu escrevo há basicamente 25 anos, porém a minha primeira publicação foi há 9 anos atrás, em 2005, com uma novela de realismo fantástico e terror chamada Putrefação. Terror e horror também. É basicamente terror e horror com algumas pitadas de realismo fantástico, realismo mágico, principalmente dentro do contexto moral, né? A gente vai falar isso tentando diferenciar um pouco esses estilos, mas não se preocupem muito em relação a isso quando vocês escreverem. Pelo menos é uma dica que eu dou. Afinal de contas, vocês têm que se preocupar em escrever uma boa obra, não é necessariamente que gênero ela pertence. Gênero está muito relacionado aonde teu livro vai ser colocado na prateleira,
ou como jornalista ou como crítico vai falar da tua obra. A tua obra, ela tem que ser boa. Existem dois tipos de obra, a boa e a ruim. Então se preocupe com a qualidade dela, não necessariamente com os rótulos, né? É preciso primeiro ter um bom conteúdo para depois se preocupar em definir ou rotular o que você quer. Você precisa também definir, porque se você não definir sua obra, quem vai fazer isso é a mídia, é a crítica, e nem sempre eles vão definir da maneira que te interessa. Bem, eu demorei para publicar o meu primeiro livro. Eu publiquei meu primeiro livro em 2005, Putrefação, já é meu 8º livro escrito, e já escrevi há mais de uma década, e escrevi muitos pequenos textos e poesias para a internet. E muita gente me perguntou por que eu demorei tanto. Eu tenho um bom nível de perfeccionismo e eu utilizo uma técnica, que é a técnica dos 10 anos. Eu sempre escrevo algo e penso se eu vou estar orgulhoso daquela obra 10 anos depois dela publicada. Eu não tenho como ter certeza de como eu vou pensar daqui a 10 anos, mas eu acho que pelo menos força a que eu trabalhe mais na obra para que eu tenha realmente tranquilidade e segurança em publicá-la. Porque tem muito escritor de primeira viagem que termina seu primeiro livro e acha que escreveu um best-seller. Nós temos esses sonhos românticos. Acha que escreveu a melhor obra da história da literatura. E pode até ser verdade, mas em geral não é. Com certeza o segundo livro desse autor vai ser melhor, porque o segundo livro vai ter algo chamado exercício. A transpiração na literatura, ela, para mim, pelo menos, é mais importante do que a inspiração. Então, se você é inspirado, tem boas ideias, que todo mundo tem boas ideias, mas transformar essas boas ideias num livro é outra coisa. Se você tem uma boa inspiração, transpire, sente, escreva e principalmente leia muito. E aí sim, você vai esmerilhando o teu trabalho, você vai melhorando o teu trabalho até ele ser digno de uma publicação. Porque pense o seguinte, se você publicar um livro e ele não for tão bom, dificilmente um leitor vai te dar a segunda chance. O teu primeiro livro é o teu cartão de visitas. Então, se você escreve um livro que não é tão bom, a não ser que a pessoa realmente seja viciada em leitura, dificilmente um leitor vai te dar uma segunda chance. Você pode melhorar 1000% do segundo livro. O teu segundo livro pode ser incrível, mas a má experiência do primeiro livro vai te fazer perder ou não ganhar mais leitores. Então, é muito importante você saber que você tem uma obra boa, bem escrita em mãos, porque não adianta só boa ideia. Para escrever bem, você precisa entender sobre os meandros da ferramenta da escrita, que é a língua portuguesa do Brasil. E para isso você precisa estudar e, acima de tudo, ler muito. Então não acho que o teu primeiro livro necessariamente vai ser um livro passível de ser publicado. Ele serve como uma experiência e ele pode ser publicado, ele pode ser bom, mas pode não ser. Seja cuidadoso. Então eu acredito que o meu primeiro livro publicado em papel, que eu já havia publicado na internet muitos outros textos, mas em papel é o Putrefação, e hoje, 9 anos depois, eu ainda tenho muito orgulho dele e ainda considero um bom livro. Então, dentro daquela técnica dos 10 anos, só está faltando mais um ano para eu saber se a técnica deu certo. E após isso, eu publiquei alguns anos depois, na verdade 8 anos depois, publiquei o Zon, que é um livro que eu estou trabalhando realmente como uma divulgação. Ele foi lançado ano passado. E também a antologia no livro Desnamorados. Estou escrevendo um próximo livro. Então, em termos de literatura, tenha orgulho da sua obra, primeiramente, para você ter certeza que você vai publicar. E claro, vai passar por um editor, vai passar por vários processos ainda criativos. Mas entregue um original bom, essencialmente. Bem, continuando a nossa conversa, eu vou falar agora sobre alguns estilos. E lembrando novamente que o mais importante para um escritor, quando escreve uma obra, é que ele faça uma obra boa. Já falei sobre isso. Mas é importante a gente conhecer os estilos e gêneros para situar no tempo e espaço aquela obra. Então eu vou falar um pouco do realismo fantástico ou do realismo mágico.
O realismo fantástico é um movimento essencialmente latino-americano, por isso que é importante que o autor e o leitor conheçam. E é um movimento que é uma resposta ao realismo europeu, apesar de ter muitas influências do realismo europeu. E é um movimento que foi encabeçado pelo Gabriel Garcia Marques, mas nós temos também grandes autores como Jorge Luis Borges, Mário Vargas Llosa, e a primeira obra é de Arturo Pietro, considerada a obra inicial do realismo fantástico ou mágico. Mas no que consiste? É um pouco difícil, às vezes, conceituar certos estilos, mas vamos tentar. O realismo mágico, a meu ver, ele normalmente ele tem elementos que são fora da contextualização da realidade, mas para sublinhar a realidade. Então, o que eu vejo em comum nas obras do realismo fantástico, do realismo mágico, é o forte contexto moral dessas obras. São sempre estudos muito profundos sobre a natureza humana. Por isso que eu me considero um escritor de realismo fantástico também, apesar de usar fortes elementos estruturais de horror e terror. Mas as minhas obras, elas têm como intuito sempre um questionamento moral, sempre provocar, suscitar uma reflexão sobre o comportamento humano, sobre a posição do ser humano no mundo. Tá? Então o realismo mágico é um movimento que pegou força a partir da década de 70 e é totalmente latino-americano, porém ele tem fortes influências também de uma espécie de realismo do final do século XIX europeu, que foi encabeçado pelo Kafka e pelo Poe, que era considerado como o romântico sombrio, que eu acho que é meio esquisito isso, porque o Poe tinha obras, o Allan Poe tinha obras muito voltadas às questões da realidade, às questões morais. Então eu tenho fortes influências desses escritores, são as minhas maiores influências realmente, e acredito que já haja elementos fortíssimos ali do realismo fantástico. Você vai ler a Metamorfose, o ser humano ele não se transforma num besouro normalmente, mas ele se transformou na obra, e aquilo é apenas um dos elementos que são cortados da realidade, mas para intensificar a obra, para falar dos problemas do Gregor Samsa com o pai, com a família, com o mundo, o isolamento que ele sentia em relação ao mundo, né, com a carapaça do besouro. Muita gente pensa que é uma barata, e não é, um besouro. Então, esses escritores, e o Guy de Maupassant, que foi um escritor francês, considerado o maior contista da história, ele utilizava às vezes esses elementos, apesar dele ficar conhecido pelos contos de mistério, ele utilizava elementos. O Orla, que é uma obra que se passa, na verdade, tem influência de um espírito que teria vindo do Rio de Janeiro, num navio, e que tem a ver com a própria loucura do escritor, porque como ele ficou louco no final da vida, ele começou a olhar no espelho e a ver o reflexo dele sumir. E esse Orla era um espírito que tinha esse poder, né? Então, o realismo fantástico, o realismo mágico, ele tem essa coisa de cortar um elemento da realidade para sublinhar outros. É diferente da fantasia propriamente dita, onde você tem todo um cenário ficcional, todo um cenário fantástico, quer dizer, além da realidade, do que poderia ser possível. Você tem elfos, orcs, você tem leões falantes, porém ali também existe um contexto de realidade no sentido moral. No Senhor dos Anéis você tem fortemente uma obra que fala sobre amizade, sobre superação humana, que são coisas da realidade, mas todo o contexto, todo o cenário é fantástico. No realismo fantástico não, você tem um ou alguns elementos que se sobrepõem à realidade, que estão além da realidade, mas eles são encarados de uma maneira real também. Não existe tanto susto com o elemento, o foco da obra não seria a reação humana ao sobrenatural, ao fantástico, que seria uma função do próprio horror e do terror, que trabalha muito com a ideia do choque que nós temos da realidade, do choque de realidade, quando você encontra
o inominável, como o Lovecraft falava, quando você encontra aquilo que você não pode descrever e não pode condicionar num contexto de realidade. Então o horror e o terror trabalham isso. O realismo fantástico não. O foco do realismo fantástico é moral, é comportamental. Ok? Sobre realismo fantástico, mágico é basicamente sobre isso. Como eu falei, eu não sou historiador, qualquer Wikipédia pode falar mais especificamente sobre as obras, o contexto histórico, mas eu achei mais interessante nessa nossa conversa falar sobre os principais elementos temáticos desses gêneros, né? Porque se você é um autor recente, talvez você já queira começar a se posicionar num desses gêneros ou transcendê-los. É importante você conhecer o tijolo para saber onde quebrar e onde colocar outros, né? A primeira obra considerada, pelo menos precursora do horror, é o Castelo de Otranto, do Horace Walpole. Porém, alguns escritores ainda não consideram, alguns críticos ainda não consideram como uma obra, historiadores, né, como uma obra de terror, e sim como uma obra, um romance gótico. Porque o romance gótico ele tem o foco no lugar, que seria o castelo. Então o lugar é o grande personagem da obra. É uma obra muito interessante, muito divertida de ler. Ela tem elementos ali de horror com aventura. É realmente muito influenciadora dos escritores que posteriormente realmente utilizaram aí o elemento de horror e terror. E aí alguns historiadores consideram realmente a grande obra, e eu também, a primeira grande obra de terror, Frankenstein. E vamos finalmente fazer um pouco de justiça a uma escritora, a Mary Shelley. Então, completamente genial, uma obra que não envelheceu, é uma obra necessária, ela é muito fluida, muito fluídica, você consegue ler hoje como se ela tivesse sido escrita ontem. E ela é profundamente relacionada a questões morais, que eu gosto muito também, e extremamente divertida, né? E assustadora também, porque é bem complicado. Imagina naquela época, realmente no século XVIII, você ter esse tipo de choque, né? O ser humano criando alguém a partir da morte. Então é considerada a primeira obra de terror, eu também considero. Agora, o que seria terror, o que seria horror? E aí a gente entra numa seara complicada, muitos embates, muitas diferenças conceituais, e eu gosto de utilizar o que o próprio Stephen King utiliza também, e outros pesquisadores da área, que o terror ele tem como diferença do horror ser mais psicológico. O terror é o medo, você está aterrorizado, aquilo não aconteceu ainda, então pode ser fruto de algo humano ou de algo sobrenatural. Ele é construído na literatura na tensão, no que esconde. O horror é o choque da realidade, que eu já falei. É o momento que você se depara com o inominável, com o indizível. Você se depara realmente com aquilo que não poderia estar ali. E aí vem esse choque. Esse é o terror. Esse é o horror, né? E dentro do cinema, por exemplo, após a Segunda Guerra, onde todos os tipos de absurdos foram mostrados, e visualmente de horror, você tem aí um avanço no cinema dos gêneros basicamente de horror, dos gêneros que assustam mostrando. E o monstro começa a aparecer na década de 50. Ele começa a aparecer mais. Na década de 50, inicialmente, com os monstros gigantes, e depois com os gêneros mais voltados à carne. O slasher, o gore. Mas eu não vou entrar nessa seara, porque isso está mais relacionado ao cinema do que à literatura. Mas, basicamente, quando você escreve, dificilmente uma obra é só horror, dificilmente uma obra é só terror. Você pode fazer uma obra só de terror se você não envolver o sobrenatural e trabalhar bastante com a atenção. Mas em algum momento, se for um serial killer, ele vai aparecer
e alguma coisa gráfica vai ter que ser narrada, vai ter que ser descrita. Então, você pode usar os dois elementos. O horror é o momento que o monstro aparece, e o terror é tudo que envolve até o aparecimento do monstro, é o medo interno, né? Então, se você souber utilizar esses dois elementos corretamente, você vai ter uma obra bem estabelecida. Eu gosto de trabalhar com o elemento do terror, com o elemento do silencioso, do escuro. Meus filmes preferidos, meus livros preferidos têm muita relação com isso, mas utilizar o elemento do horror, o elemento sobrenatural propriamente dito, também me interessa muito quando eu não estou fazendo algo do realismo fantástico. E aí trabalhar com o choque da realidade. E o escritor que trabalhou isso da melhor forma foi o Lovecraft. O Lovecraft, revolucionário em vários gêneros, né? Não só no terror e no horror, mas ele, para mim, foi o mestre do horror, porque ele conseguia ao mesmo tempo mostrar o monstro, mas também deixava muito no elemento de terror o seu trunfo, porque às vezes, como as obras normalmente dele eram narradas em primeira pessoa, o narrador, o protagonista, já louco em algum asilo, já completamente fora de si, não conseguia sequer descrever o que ele havia visto, porque a mente humana enlouquecia diante dos anciões e das criaturas horrendas que o Lovecraft criou, né? Então é muito interessante esse trabalho de descrição que ele faz quando ele trabalha com horror, e no terror com o próprio narrador sem conseguir. Então ele usa muito o inominável, aquilo que não deve ser visto. Isso foi muito utilizado por diversos outros escritores. Na verdade, é muito difícil você encontrar um escritor de suspense, de ficção científica, de terror, de horror, que não tenha bebido da fonte do Lovecraft. Eu acho que não existe. O próprio Stephen King, que a meu ver é um grande contador de histórias, ele fala muito da grande influência que ele tem do Lovecraft, né? E o próprio Lovecraft utilizou muitas influências do Allan Poe. O Allan Poe também trabalhava mais o terror, porque nem sempre ele trabalhava com sobrenatural, quase nunca. E também alguns outros escritores importantes que ficaram ali entre a ficção científica e o terror. O próprio H.G. Wells tem alguns contos de terror, né, e de horror. Então, basicamente, é essa a diferença entre terror e horror. Você assusta escondendo, você assusta mostrando. Você tem que saber trabalhar essas diferenças e para ter um equilíbrio na sua obra, né? Então, se você quiser trabalhar só com contexto psicológico, tem muitas obras muito interessantes sobre isso. Você pegar o Iluminado, do Stephen King, ele trabalha muito com o terror, né? São alguns momentos pontuais onde a obra se torna uma obra de horror, principalmente no livro, quando aquela criatura bizarra da banheira aparece e o Danny entra no quarto, né? Primeiro o Danny e depois o pai dele, né? Então, o Jack. Mas é basicamente uma obra de terror. Ela é construída na tensão, né? Choca em alguns momentos. Isso é muito interessante como estrutura de literatura. Agora você faz o que quiser. Se quiser trabalhar com obras só no terror, só no horror, eu gosto de mesclar um pouco dos dois. Mas essas são as diferenças básicas. O processo criativo. Cada autor precisa encontrar o seu, isso é óbvio. Porém, todo autor lida com um paradoxo entre criação e estrutura, né? A criação, ela é o caos. A estrutura é a ordem, né? A criação, ela é a expansão. A estrutura é a restrição. E a criação é chama, mas a estrutura, ela é terra. Então, são antíteses quase paradoxais, porque você precisa combinar as duas. Elas são forças realmente opostas. E aí cada autor precisa encontrar como ele vai trabalhar com essa equação aí de criação e estrutura. Porque todo livro, por mais que seja uma franquia, que seja um livro seriado,
o livro tem fim. Vai ter uma primeira página, vai ter uma última página. Então você precisa terminar aquela obra, mesmo que seja uma franquia. E como fazer isso? Então, você tem que encontrar um equilíbrio entre essas duas forças. Porque eu falo isso para muita gente que me procura e diz assim: Andrei, eu tenho uma boa ideia, acho que eu vou escrever um livro. A boa ideia todo mundo tem. Qualquer tempo ocioso que você tenha, pode aparecer uma boa ideia. A questão é estruturar essa boa ideia em livro. E é isso que diferencia o escritor de ofício do cara que tem boas ideias. Porque o escritor, ele vai transformar uma boa ideia numa forma, numa estrutura, com início, meio e fim. E isso demanda essencialmente a coisa mais importante para um autor, que é ler muito. Se você não lê muito, você não tem ferramentas para utilizar. Você é um mecânico que não sabe utilizar as ferramentas. Você pode entender tudo de motor, tudo de carro. Se você não entender como manipular as ferramentas, você não vai consertar o carro. O escritor, o autor, ele precisa ler muito, porque ele precisa ter, na língua portuguesa do Brasil, essas ferramentas. E quanto mais opções você tem, mais fácil você consegue construir, mais amplamente, mais criativamente você consegue construir a sua obra. Porque a sua obra, ela tem que ter corpo, e o corpo da obra são as palavras. Ela tem que ter estrutura, ela tem que ter argamassa, né? Como eu crio, falando basicamente de prosa, porque quando eu faço poesia, ou fazia poesia, eu tinha um método muito diferenciado. Na prosa, quando eu trabalho com algo além de pequenos textos, ou quando é um livro de verdade, eu procuro estruturá-lo em pequenas notas. E aí, para isso, você pode utilizar um software. Eu utilizo o Evernote. O Evernote é um software que você consegue colocar na nuvem, né, arquivos, vídeos, textos e principalmente pequenas notas sobre a tua obra e organizar isso. Então eu coloco projeto novo e vou colocando diversas notas com os títulos, estrutura, o clímax da história, o epílogo se tiver, prólogo, ideias soltas, frases, e assim eu vou organizando e vou maturando essa ideia. Porém, antes de tudo isso, eu passo o meu tempo de pesquisa. Quando o escritor fala que ele passou um determinado tempo em pesquisa, não é só o escritor de livros técnicos. Quando você vai escrever um romance, uma antologia, contos, seja lá o que for, você precisa ter um tempo de pesquisa. Você precisa entender, se você já tem uma ideia do gênero que você vai trabalhar, é bom dar uma lida em autores do mesmo gênero, não para fazer igual, mas justamente para saber onde fazer diferente. Então a minha pesquisa, ela tem muita base, às vezes histórica, às vezes eu não sou muito escritor de falar muito de lugares ou de um determinado período, mas eu utilizo alguns desses elementos às vezes. Então a minha pesquisa também, ela é circunstancial, histórica, porém eu faço uma pesquisa muito mais temática, muito mais voltada ao tema que eu estou trabalhando. Justamente, no meu caso, eu gosto de subverter ideias, de pegar ideias tradicionais e transformá-las absurdamente, subverter mesmo, né? Então essa pesquisa é muito importante. Depois dessa fase da pesquisa, eu passo um tempo, acho que é o período que eu demoro um pouco mais, para tentar encontrar o núcleo da obra. Eu só escrevo quando eu tenho o núcleo da obra, é o tchan, é aquele momento que aí tem uma ideia que cerca a obra e que a torna interessante por si só, um mote, né? Pode ser no mote da obra ou não, pode ser no clímax, pode ser alguma coisa, algum detalhe, algum estilo de escrita. A obra tem que ter um diferencial. Eu não gosto de escrever uma obra igual a outra. Então, enquanto eu não encontro esse diferencial, enquanto eu não encontro esse coração, esse núcleo, eu não começo a escrever. Depois que eu encontro,
aí eu começo a estruturar. Eu já tive problemas com a questão da estrutura da obra. Eu já fui do tipo de autor caótico. Eu escrevo já há bastante tempo, então até esta obra que eu estou escrevendo esse ano, eu nunca trabalhava com esse tipo de anotação muito organizadamente. Escrevia uma coisa aqui, outra ali, às vezes não escrevia e deixava a coisa fluir, porque eu não gosto de me sentir preso. Então eu gosto de olhar a tela em branco do computador e a partir do nada criar alguma coisa. Hoje eu tento fazer uma união das duas coisas, porque é muito difícil você criar uma obra coesa, concisa, coerente, fazendo isso o tempo todo. Então eu escrevo mais ou menos um direcionamento da obra como um todo, e se for uma antologia de contos, ou como eu gosto de fazer, o romance fix-up, que é um romance onde cada conto ele está relacionado, cada capítulo ele está relacionado um com o outro, é uma história, porém cada capítulo também serve como um conto, porque ele tem início, meio e fim. É uma estrutura parecida com que algumas séries utilizam, desde Arquivo X, por exemplo. Arquivo X tinha uma estrutura principal, uma história principal, um mote, né, da abdução alienígena, do complô, e tinha os capítulos aparentemente isolados. Então eu faço um pouco desse tipo de estrutura. Meus capítulos eles têm início, meio e fim, mas eles estão interligados. Eu trabalhei assim com o último livro que eu lancei, estou trabalhando agora com o próximo. No próximo livro eu não sei como eu vou fazer, porque eu gosto de sempre fazer alguma coisa diferente. Mas nesse caso é muito difícil você ter uma estrutura, trabalhar só com a folha em branco, só com a tela em branco do computador, porque eu preciso ter uma história coerente, onde os capítulos tenham vida própria, mas que eles se coadunem, que eles dialoguem uns com os outros. Então eu comecei a estruturar, utilizei um pouco da minha experiência que eu tenho como cientista, eu sou biólogo pesquisador, e utilizei um pouco dessa experiência de construção de artigo, dissertação, e sou professor universitário também, então aprendi a pegar um pouco desse método da ciência para trazer. E aí como é que eu faço para não engessar minha obra? Porque também eu não estou fazendo ciência, estou fazendo arte, estou criando. Então você não pode abafar a chama criativa, é aquele paradoxo. Se você colocar estrutura demais, a chama não vai ter oxigênio para entrar em combustão, você não vai ter criatividade. Muita estrutura abafa a chama criativa, né? E a gente vê muito isso em alguns escritores que utilizam sempre as mesmas fórmulas, as próprias ou a de outros, e a obra não é criativa, é o mais do mesmo. Eu tento, na verdade, dou mais atenção para essa criação, para a criatividade, do que para a estrutura, né? Então eu estou tentando entrar numa harmonia. Eu utilizo a estrutura, só que para os contos em si, para os capítulos em si, eu não penso muito sobre eles. Eu escrevo mais ou menos o mote do capítulo. Neste capítulo de horror, um homem vai se deparar com uma fera, onde ele atropela essa fera, e isso se repete como num pesadelo cíclico. Isso é o mote. Como eu vou fazer isso, eu não anoto, porque aí eu estaria engessando a minha obra. E aí eu coloco a tela em branco, e a partir desse mote, dessa ideia geral, e como ela vai dialogar com os outros capítulos, aí eu escrevo. Então eu me sinto livre, criativamente, e ao mesmo tempo eu sei que eu estou criando um capítulo que está relacionado com a minha obra como um todo. Eu não vou ter muita dificuldade de encaixá-la naquele ponto final, né? Então a minha construção ela tem a ver com isso, com esse mote geral que eu crio, com essa coadunação, com esse diálogo com os outros episódios, e a minha restrição é mais ou menos na quantidade de páginas que eu vou utilizar ou não, mas eu sou muito livre em relação a isso. E a minha estrutura também tem a ver com a obra, tá? E aí eu escrevo até ter tudo organizado um original, não entro em contato ainda com o editor. E isso é uma dica que eu dou, porque o escritor em geral, como ele é uma criatura isolada, invisível, ele acha que ele é um gênio, ele acha que ele não precisa de opinião de ninguém, e acha que o editor, tudo que o editor tem que fazer é publicar a obra dele, porque já escreveu a obra perfeita.
E não é bem assim. Eu não gosto muito de mostrar minhas obras. Mostro para pouquíssimas pessoas, né, de confiança, mas não gosto de mostrar para o público a minha obra enquanto ela está sendo construída, porque isso pode influenciar negativamente, né? Eu não estou construindo uma música para ficar na parada de sucesso de qualquer rádio de jabá. Estou construindo uma obra de valor artístico que tem que ter a minha integridade artística. Eu não posso modificar uma vírgula ali para tornar isso comercialmente mais viável ou para deixar mais superficial para uma maior quantidade de pessoas entender. Muitos autores fazem isso, eu não faço, não tenho interesse. Eu quero que a obra seja minha. Se ela tiver meu nome, ela vai ser minha. Porém, no momento que eu termino esse original, aí sim eu posso entrar em contato com o editor, eu entro em contato com o editor que tem uma tarefa muito importante de tornar a tua obra mais acessível, não no sentido comercial, mas no sentido artístico. Então, se você não confia no seu editor, isso não é bom. Mude de editor, mude de editora. Você precisa ter um editor que você confie, que ele vai pegar a tua obra e ele vai torná-la mais fluídica. Porque a obra ela tem que ser mais fluídica. E eu já tive alguns problemas, realmente, de escrever algumas coisas meio trincadas. E o meu editor sempre me ajuda muito, que é o editor da Empírio. Ele sempre me ajuda muito nesse sentido. Ele nunca me pede para fazer uma retificação que torne a obra mais comercial, puramente no sentido comercial, mas que ela se torne mais fluídica. E ela se tornando mais fluídica, ela vai alcançar o objetivo de se tornar mais comercial, porque afinal de contas o teu livro ele tem que vender, porque você tem que ganhar a confiança do teu editor para poder publicar uma próxima obra, né? Então não vamos ter esse nível de romantismo de achar que nós somos gênios incompreendidos e que o livro não precisa vender, que o livro se faz por si só. O livro só se completa no momento que ele é lido. O livro publicado ainda não é livro enquanto alguém não abrir aquela obra e ler. Tá? Então é uma trinca. Você tem o autor, a obra e o leitor. A literatura se faz disso, né? E aí, claro, com o editor envolvido e a editora, com a livraria. Então você precisa ter um contato com esse giro de pessoas e de profissões e de ofícios para a tua obra ser completa, né? Por isso que a obra não é um serviço de uma pessoa só. Pode ter o teu nome só lá, mas alguém fez a capa, alguém editou, alguém revisou, né? Alguém diagramou, alguém imprimiu, prensou tua obra e alguém distribuiu para ela ser vendida e alguém vai vender a tua obra. Então você não está só. Você precisa ter uma boa relação com todos esses níveis da literatura e também com críticos, com resenhistas, com clubes de livro. Você precisa se contactar com essas pessoas para realmente poder ser chamado de escritor. Literatura é um ofício. E uma das partes desse ofício, a principal, é escrever. Então, como conselho fica: organize, estruture a sua obra sem engessá-la. Estruture como você quer um final, se você já tem uma ideia de final. Se você estiver trabalhando num gênero como horror e terror, pense no final da obra. Horror e terror, isso não é uma receita de bolo, você pode fazer diferente, mas eu gosto que as minhas obras tenham um clímax, mesmo que seja circular, né? Trabalhar com anticlímax em terror e horror, e mesmo realismo fantástico, é bem complicado. Pouca gente consegue. Eu gosto de trabalhar essencialmente com clímax. Claro que em algum momento eu posso mudar isso, tá? E já falando, se você tiver já o livro publicado, começarem as resenhas, tenha muito cuidado com os elogios. Os elogios são mais perigosos do que as críticas. Eles podem te fazer achar que você realmente é o grande achado da natureza na literatura e não é verdade, tá? Você pode ser muito talentoso, você pode ser um gênio, mas você pode ser melhor. Então não deixe o ego te alienar, né? E te impedir de fazer o que é mais importante para um escritor, que é ler muito e escrever muito. Escrever é um ofício que depende muito mais de disciplina do que de inspiração. É sentar e escrever diariamente. Sobre o processo,
Claro que essa palestra é muito rápida, a gente poderia falar mais especificamente sobre o processo e tudo, mas eu preferi falar em termos gerais e tópicos mais básicos, porque também falar sobre muita informação pode confundir e não fazer com que vocês entendam o que é mais importante, realmente a questão da ordenação das ideias, como eu faço essa ordenação, vocês podem encontrar o caminho de vocês, o importante é que vocês encontrem, tá? E dentro das palavras finais, eu gostaria de falar um pouco sobre as minhas obras. Eu tenho 2 obras publicadas, o Putrefação, de 2005, pela editora Novo Século, e Zon, Rei do Nada, pela editora Empírio. Também tenho um conto, uma antologia chamada Desnamorados, que é da Empírio, e estou escrevendo um próximo livro. Vocês podem encontrar o Zon e o Desnamorados no site da editora Empírio. Eu vou colocar aqui o site para vocês verem, tá? E também nas principais lojas virtuais, ok? Eu sou professor universitário, então não tenho dificuldade em me comunicar. Aceito convites para novas palestras e oficinas também. Eu apresento oficinas de literatura criativa, né, de processo criativo, e são sempre experiências muito interessantes. Então eu gostaria de agradecer novamente a Conalfam por este tipo de evento, que eu espero que se torne mais comum, porque é muito importante aproximar o autor do leitor, do futuro escritor, do resenhista, do crítico, do editor, do livreiro. Então, nós somos parte de um mesmo cenário, nenhum existe sem o outro, tá? E é muito importante esse tipo de comunicação, tá? Agradeço quem ficou até o final. Eu sei que a internet tem muitas distrações, então se você ficou até este momento aqui, te agradeço. Eu espero ter sido útil nesse pequeno tempo, tá? Mas aí que fiquem algumas palavras que possam ser utilizadas por vocês, e aí para vocês criarem ou incrementarem o processo criativo de vocês. E quem não escreve também, se você se informou um pouco mais sobre esses gêneros tão interessantes como a literatura de horror e do realismo mágico, eu já fico feliz, já me dou por satisfeito. Então, muito obrigado e até a próxima.